Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, façamos um tempo de silêncio, de deserto interior. No íntimo e na solidão do nosso coração, peçamos ao Espírito Santo que Ele nos faça entender essa palavra para aplainar bem e preparar bem a chegada do Senhor. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, vamos chegando perto do Natal. Para todo lado a gente acompanha as iniciativas de pessoas generosas que, querendo celebrar o Natal, fazem gestos de solidariedade, de carinho, atitudes sadias, mas muitas vezes carregadas de uma vaidade perigosa, que João Batista hoje nos convida a ter coragem de superá-las. A palavra é: que tipo de alegria o cristão tem e que tipo de alegria vive o cristão nesse mundo? Nós vivemos num mundo que não falta oferta de alegria, seja ela nas farmácias, nos remédios oferecidos para dar estímulo, seja nas distribuidoras de bebida 24 horas. Esses dias o Kleber me mandou uma foto de uma distribuidora de bebida que está bem grande na porta, aberto 24 horas, e escrito a palavra do Salmo: Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como é que alguém que vai comprar bebida e precisa de bebida 24 horas
tem o Senhor como pastor e nada falta para ele, senão uma garrafa de pinga, umas latas de cerveja. Como entender a fé e a alegria da fé num ambiente de tanta contradição como essa nossa, ao ponto da gente dar conta de colocar na entrada onde se vende exatamente o que se opõe à alegria do reino, uma frase bíblica? Vamos ao Evangelho. Tomem lá comigo. A palavra hoje central é alegria. Você vê essa palavra na primeira frase que nós aqui no Brasil não usamos, mas onde não tem canto de entrada, como em algumas regiões da Europa, não tem o papel do comentarista como aqui no Brasil, se diz uma antífona de entrada que convida, conforme Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Tem palavra de alegria na oração inicial, na primeira leitura: exulto de alegria no Senhor e minha alma regozija-se em meu Deus. Tem alegria no Salmo: a minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador. Tem alegria na segunda leitura: estais sempre alegres. Vamos ao Evangelho para entender que alegria é essa do Natal. Que para as crianças essa alegria consiste em ganhar presente. Para alguns, em reunir e preparar na casa muita comida e muita bebida. Mas qual é a alegria do Natal que Jesus traz? Já falei outros anos e é bom repetir. O Evangelho de Marcos é um evangelho muito curto, tem só 16 capítulos. E por causa disso, ele trata sempre dos assuntos de forma muito resumida, muito breve. Então, quando tem algum assunto que precisa ser espichado um pouco mais ao longo desse ano, de vez em quando a gente vai recorrer ao Evangelho de João. Marcos é o primeiro evangelho escrito lá pelo ano 70, e João é o último evangelho a ser escrito lá pelo ano 100. Então, em João a gente tem um esclarecimento bom daquilo que Marcos não desenvolve de forma mais longa, daquilo que João desenvolve de forma mais longa, mais detalhada. O Evangelho de João fala assim sobre a polêmica de João Batista e a missão de João Batista. Número 8 do seu folheto. Surgiu, João, capítulo 1, versículo 6 até o 28. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Tem alguém que chama João aqui? Então, João, o nome João significa Deus é favorável. O nome Jesus significa Deus salva. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Seu nome era Deus é favorável. Ele veio, leiamos todos juntos. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. É muito difícil dar conta de dar testemunho da luz e não tomar e não roubar o lugar da luz. É disso que o Evangelho fala. É muito difícil a gente fazer o bem em nome de Deus, em nome de Jesus, por causa da fé, e o bem que a gente faz acaba colocando a gente em evidência maior do que a alegria de quem recebe o bem que a gente fez e do que o gesto bondoso que a gente realizou. Em nossa cultura de espetáculo, de Facebook, de WhatsApp, em nossa sociedade em que a gente põe tudo para receber aplauso,
tem umas palavras técnicas que eu não domino, que é aqueles desenhos que põe lá para fulano postou tal coisa no Facebook ou na internet e recebeu 500, 600, 1000 aplausinho lá, não sei como é que chama o trem. João veio para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Porém, ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Versículo 19. Ou 9. 19, sim. 19. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus enviaram de Jerusalém, leia. Sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? Para lá. Quando fala, este foi o testemunho de João, quando os judeus, quando o povo de Israel, o povo que seguia a religião do Antigo Testamento, que cumpria todas as regras, normas e preceitos do Antigo Testamento, o povo vivia e o Antigo Testamento falava da vinda do Messias, falava que Deus iria realizar uma intervenção na história de Israel, iria pôr fim de uma maneira definitiva ao sofrimento. Só que o Antigo Testamento fala demoradamente que quando Deus viesse, quando o Messias viesse, por fim ao sofrimento do povo de Israel, iria ser um acontecimento tão grandioso, tão grandioso, tão grandioso, que antes desse acontecimento, Deus mandaria um grande profeta, só para preparar essa grande chegada do Messias. E o povo, era duas propagandas de dois eventos muito grandes. O primeiro é que o Messias grandioso viria para acabar o sofrimento, mas o que ele realizaria seria tão importante que viria alguém muito importante, um profeta, para preparar o caminho. Então, tudo o que acontecia de bom, o povo perguntava: mas ele já é, esse é sinal da bênção de Deus, ou é só um sinal de que a bênção ainda vai vir, para preparar a bênção? Isso pode ser bonito, mas isso pode facilmente virar o que virou hoje. Tudo que a gente recebe, eu escuto demais gente na igreja falar uma coisa que aprende com os evangélicos: não, irmão, eu fui abençoado por Deus, oh glória, amém, aleluia, mas o Senhor também revelou que esse é só o começo, ainda vai vir muita coisa. A gente nunca está satisfeito, a gente está sempre pensando: não, mas esse é só para preparar o que ainda vai vir muito melhor. A gente não dobra o joelho para viver na alegria e na graça daquilo que recebeu. Somos igualzinho às fábricas de telefone celular, às fábricas de computador e de carro. Está sempre prometendo que o que virá depois é muito melhor do que você tem. Na fé, estamos fazendo do mesmo modo. Não, mas isso, Deus tem um propósito para mim, isso é só o começo. A gente pensa: como é que a pessoa acaba de receber uma bênção e já está gulosa, querendo receber mais e dizendo que isso é só o começo? Assim viveu o povo de Israel, a expectativa da vinda do Messias e o medo de confundir aquele que prepararia a vinda do Messias. Por isso é que tem esse esclarecimento no Evangelho de João, tão demorado sobre João Batista, porque muita gente empolgou tanto com João Batista, que nem esperava o Messias, falava assim: não, esse aqui está bom demais, basta esse, vamos ficar com ele. Que são, não se assustem, que são aqueles devotos dos santos e das santas, muito devoto de São João, São Pedro, São Paulo, mas que nem conhece Jesus. Esse também é um perigo. Ou aqueles que seguem o padre e não seguem Jesus e nem a igreja. Se o padre comete um escândalo ou o padre é transferido da igreja, a fé acabou. Ah não, não compensa mais não. Faz a mediação o centro, ocupa o lugar que jamais alguém poderia ocupar, o lugar de Deus. Então, os judeus mandaram lá de Jerusalém. João Batista está aqui, o final do Evangelho fala que isso aqui
aconteceu lá do outro lado do Jordão, lá uns 200 quilômetros de Jerusalém, lá na cabeceira do córrego, longe de Jerusalém. Os judeus enviaram sacerdotes e levitas. No final do evangelho, desdiz, fala que eram do grupo dos fariseus, os mensageiros. Mas em todo caso, fariseus, sacerdotes e levitas, é tudo gente envolvida com o templo de Jerusalém e o culto do templo. E os sacerdotes e os levitas, que são os cantores da igreja, o ministério de música, falavam que o Messias que viria, ele seria um sacerdote, e ele realizaria um culto definitivo, que encerraria todos os cultos de sacrifício, de oferta, de dízimo e de oferta que todo mundo tinha que realizar todo sábado e todo ano em Jerusalém. Manda lá da capital, lá do templo, para perguntar a João Batista: quem é você? Mas essa é uma boa pergunta para cada um de nós. Irmã, irmão, quem é você no caminho da fé? Na história da fé, das pessoas que convivem com você na sua família, no seu trabalho, nos seus vizinhos, quem é você, afinal? O que você representa na história da fé, da sua família, do seu povo, dos seus vizinhos, dos seus colegas de trabalho? O que você representa? Eu queria que a gente se ocupasse um pouco mais com essa pergunta, com esse questionamento, que você puxasse esse questionamento para você. Essa pergunta dirigida a João Batista, eu também preciso respondê-la: quem sou eu? Versículo 20, João confessou e não negou. Brada, confessou o quê? Eu não sou o Messias. João confessou e não negou, confessou o quê? Eu não sou o Messias. Versículo 21, eles perguntaram: quem és então? Para lá. Irmã, irmão, nós temos coragem de confessar que nós não somos o Messias? Isso é um trem muito delicado. Vocês, esposas e esposos, constantemente fica querendo prender o marido ou a mulher, dizendo: eu sou o Messias que pode te dar as coisas. Você brinca comigo para você ver, que eu sou o único que pode te dar tudo que você está tendo. Isso existe em casamento? Tem muitos pais que controlam os filhos dizendo: eu sou o Messias, eu é que posso dar, sou o único que posso fazer por você tudo o que eu faço. Você brinca e me perde para você ver o que é que vai ser da sua vida. Tem pai e mãe que faz isso? Tá certo? Nós temos muita dificuldade de levar as pessoas para Deus. Muito. Também nós, pregadores, muito facilmente puxamos as pessoas para nós. E as pessoas se envolvem conosco e criam um vínculo conosco. E chegam a Deus porque acham que estando perto da gente está perto de Deus, mas não chegam a Deus porque nós, pregadores, conduzimos as pessoas para Deus. Eu vou falar um absurdo que vai escandalizar alguns, mas é um exemplo concreto do que eu vivi essa semana. Essa semana teve um show do padre Fábio de Mello aqui em Goiânia, e 2 padres amigos foram no show e ficaram escandalizados por ver tanta vaidade naquilo. Tanta vaidade. E um outro padre foi porque queria cantar com o padre Fábio de Mello, e o padre nem discutiu, não aceitava jamais o padre que queria cantar junto com ele e tirar proveito em cima do palco. No dia seguinte, os 2 padres amigos meus, triste, abatido, escandalizado com tanta tristeza, eu falei: olha, eu fico mais triste por vocês acharem que vão encontrar algum sinal da grandeza de Deus nos ambientes desses. Fico mais triste com vocês esperarem grandeza de Deus nos ambientes desses do que com eles fazerem isso, porque o palco é próprio da vaidade.
Se nós, padre, damos conta de fazer do altar um lugar de vaidade, de narcisismo, de gente aplaudindo a gente, elogiando a gente, imagina um palco, com equipes e mais equipes, uma parafernália enorme para mostrar o lusco-fusco do corpo, da vaidade da gente. Imagina. Irmã, irmão, não se assuste, mas nós precisamos ter coragem de confessar: eu não sou o Messias. A esposa confessar isso para o esposo confessar para a esposa, o pai para os filhos para o pai. Uma das birras que vocês já viram que eu tenho, e eu não reajo de propósito a todas as provocações de gente que fala para mim: o padre, todas as paróquias fazem um monte de iniciativa em Natal para ajudar os pobres, para celebrar com os pobres, almoço para os pobres, café da manhã com os pobres, cesta básica para os pobres, mas tudo espetáculo para ir para o Facebook, para fazer filmezinho e mostrar nas mídias. Quem quiser não fazer show com o sofrimento dos outros, mas ajudar os pobres, no final da missa pode ir na secretaria da paróquia, que tem lá 185 endereços de famílias que estão sofrendo, precisando da sua visita. Mas não vá com o celular na mão para fazer foto e filme para postar na internet. Não tome o lugar do Messias. Vá, fale de Jesus. Se vê que precisa de partilhar alguma coisa, partilhe o que você tem em nome de Jesus, mas não deixe nem que a cesta básica e nem você tome o lugar de Jesus na vida do pobre. Amém? Porque foi essa desgraça que a turma do PT fez quando chegou no governo. Tomou o lugar de Deus. Está claro? Não tome o lugar do Messias na vida de ninguém. Por nada. Por nada. E não deixa padre nenhum tomar o lugar do Messias. Se o padre disser: eu sou o Messias, você brada dizendo: padre, você não é o Messias. Não tenha medo. Quem és afinal? Tu és Elias. Vamos ver? Versículo 21, eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? Irmã, irmão, o que dizes de ti mesmo antes de celebrar o Natal? Essa pergunta, ela é uma pergunta fundamental na fé. O que dizes de ti mesmo na fé? Curiosamente, essa semana, das pessoas que eu escutei e atendi, 3 delas desabafaram comigo angustiadas, porque elas acham que elas vieram ao mundo para fazer mais. E eu perguntava: o que é fazer mais? Ah, sei lá, padre, eu não quero ficar só em banco de igreja escutando sermão, eu não quero ficar só em reunião de igreja. E eu perguntava: mas o que é ser mais e fazer mais? Aí você vai puxando, vai perguntando, sabe, Deus me perdoe, mas sabe qual é a conclusão que eu cheguei? É que as pessoas estão acostumadas a ficar na frente da televisão e ver aquelas homenagens que fazem na televisão, desses programinha bem chulo, bem fraco, bem maldito mesmo, para alienar as pessoas. Essas homenagens que faz nos programas mais ruins da televisão brasileira, para homenagear a Dona Maria, que faz uma janta e dá para os meninos pobres. O seu Joaquim, que passa o ano inteiro arrecadando docinho para levar para as crianças, e faz um especial, e todo mundo chora e emociona, e o seu Joaquim, seu Mané, Dona Maria, Dona Luzia, e ela chora e emociona e é reconhecida. No fundo, aquelas pessoas me perguntavam: padre, eu posso contar com o senhor para me ajudar a fazer um evento, porque eu queria sair também num programa e ser reconhecido? Gente, vocês não se assustem e não duvidem de mim, mas a vontade de ser reconhecido naquela
linha da porcaria da televisão está muito mais forte no nosso coração e na nossa mente do que nós imaginamos. O bem que nós fazemos está muito mais em vista da vontade de ser reconhecido, ser aplaudido, ser elogiado. O bem que nós fazemos não é pela alegria de ver uma pessoa em situação de sofrimento ter a vida transformada. Não é pela alegria de ver a justiça do reino de Deus se instaurando no mundo e na sociedade. Nós fazemos o bem em vista de uma promoção de nós. E isso pegou nós padres primeiro. Pegou muito nós padres. Nós vivemos e precisamos e fazemos campanha de arrecadação de dinheiro, porque nós queremos fazer coisas. De vez em quando alguém pergunta: padre, você já está 4 anos aqui nessa paróquia e você ainda não levantou parede nenhuma. Eu falo: e não levantarei enquanto o Espírito Santo não me ordenar. Porque há uma outra parede que precisa ser levantada, a parede do edifício espiritual que precisa ser levantada. E enquanto não for levantada a parede do edifício espiritual, nós temos parede demais já aqui, temos uma outra igreja vazia dali e uma terceira cheia de pombo e sujeira do lado de lá. É muito melhor também para a nossa vaidade de padre sair daqui dizendo: depois que eu fui para lá arrecadamos tanto e construímos tanta coisa. É humilhante a gente ficar um tempo na paróquia, envolvido na pregação da palavra, e resistir à tentação de marcar o território deixando uma marca minha, mais um prédio. E a hora que sair não vai ficar nada, se não houver quem acolhe a palavra. Mas eu creio que o Senhor fará o que só a palavra dele pode fazer no coração e na mente de cada um. Eu creio firmemente que se a palavra dele não edificar os edifícios espirituais da vida de cada um, pode ter prédio e parede do tamanho que for, que não fica nada da igreja. Quem és tu? Eu estou respondendo a essa pergunta, às perguntas que o povo faz a mim como pregador. Mas é preciso que cada um de nós hoje nessa igreja respondamos: quem és tu? E eles ainda dizem: nós precisamos levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? Versículo 23, leia. João declarou: brada! Eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor. Irmã, continua. Conforme disse o profeta Isaías. Irmãs, irmãos, eu também devo confessar como foi grandioso na minha vida ter um pai e uma mãe, ter tios e avós, voz que gritava no deserto falando de Deus e das coisas de Deus para a gente. Como foi importante. Ter pai e mãe que não deu para a gente roupa todo ano, nem Natal, nem aniversário. Nunca tive um parabéns para você na família, lá em casa nem isso tinha. Quando a gente lembrava, já tinha um mês que a gente tinha feito aniversário. Natal e Ano Novo passava assim, ó, porque isso não era o elemento que regulava a vida da gente. Pai e mãe impondo-se na vida da gente através das coisas daqui desse mundo, mas pai e mãe que na pobreza, voz que gritava no deserto falando para a gente: pensa em Deus, pensa nas coisas de Deus. Sem Deus você não chega a lugar nenhum. Você pode conquistar o que for aqui, mas se você não tiver Deus na sua vida, vai ser um fracasso, tudo. E uma voz gritando no deserto permanentemente: Deus, as coisas de Deus, o projeto de Deus para nós. Que tristeza a vida de um padre, de uma catequista, quando a gente vai dar catequese e vem os meninos e meninas com 9 anos, 10 anos, 11 anos, em que o pai e a mãe obrigam a vir para a catequese, e o pai e a mãe não foi voz falando no deserto para os meninos, não deu para as meninas e meninos nenhuma noçãozinha do que são as coisas de Deus. Que tristeza que é ter que aguentar menina e menino 1 ano, 2 anos, 4 anos na catequese,
e para eles não interessa nem um pouquinho as coisas da fé, nem um pouquinho, porque a única coisa que faz o menino, a menina estar na catequese, é porque o pai e a mãe ameaçam, a avó e o vô ameaçam: se você não fizer a primeira comunhão, se você não crismar, não vou te dar aquilo, não vou te dar aquilo, não vou te dar aquilo. E vocês não pensem que isso é um caso ou outro, não. Isso é 80, 90% da meninada da catequese. De cada 10, 8, 9 vêm para a catequese assim, com pais e mães que não deram conta de dar nenhuma noção de Deus para a meninada. E a meninada chegou a uma idade a dizer: pai, mãe, você me falou de Deus de uma forma, você incutiu em mim uma vontade de compreender Deus, aquilo que você me responde já não me satisfaz mais, eu preciso que você me ajude agora me encaminhando para um outro lugar, para que eu receba uma formação maior. Ah, então é a catequese. Aí vem para a catequese. Tem não? Eu atendi um padre essa semana, desabafando para mim, um padre com lágrimas, dizendo que depois da meninada na catequese, preparando para a meninada fazer a primeira comunhão esse fim de ano, agora, foi perguntar aos meninos e meninas. Ele disse que preparou muito tempo para ter uma conversa longa com cada um dos meninos e meninas da primeira comunhão, para perguntar muita coisa aos meninos e meninas. E disse que o padre, chocado, dizendo assim: Padre Antônio, não tem saída se a gente continuar nisso. Mas ele dizia que perguntava aos meninos: o que seu pai e sua mãe falam de Deus para você? Qual é a opinião que eles têm da igreja? Como é que você vê o seu pai e sua mãe participar da Santa Missa? O padre, sábio, não perguntava ao menino: você vai à missa? Que dia que você vai à missa? Perguntava: como é que você vê o seu pai e sua mãe participando da missa? Não, minha mãe não gosta de missa não. Não, meu pai não vai nesse trem não. Não, ninguém gosta, lá em casa não gosta disso não. Vamos não. Diz que um jovem ficou 2 anos na catequese para a primeira comunhão, fez primeira comunhão, mais 2 anos na catequese para a crisma, e estava crismando agora. Nesses 4 anos de catequese, ele foi na missa uma vez no dia da primeira comunhão só, e nunca viu o pai e a mãe numa missa. Ele diz que o pai e a mãe debocham e riem quando ele fala das coisas que ele está aprendendo, que a catequista está falando para ele. Então, voz que grita no deserto, grita o quê? Um assunto que ninguém interessa. Qual é o assunto que ninguém interessa? Falar da preparação do caminho do Senhor na sua vida. Que dizes tu de ti mesmo? Eu sou uma pessoa que vive esse mundo preparando o caminho do Senhor. Ele veio, Ele vem, Ele virá. Minha vida é vida de empregado, porteiro e vigia. Minha vida é vida de quem tem uma atitude de processo permanente de conversão, tampando os buracos, rebaixando os montes, endireitando o caminho torto, alisando as asperezas. Essa é a pregação do profeta Isaías, diz João. Eu prego conforme disse o profeta Isaías. Versículo 24. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus, e perguntaram: todo mundo? Por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? Por que você faz o que você faz então, rapaz? Se você não é isso tudo. Por que você faz o que você faz se você não pode me dar o que eu quero agora? Pai, mãe, os meninos sempre falam assim: como é que você fala desse Deus seu se você não pode me dar o que eu quero? Não é isso que os meninos falam para o pai e a mãe? Só que tem um monte de gente que fala isso para o padre também. Como é que você fala desse Deus seu se você não me dá o que eu quero agora? Vou fazer um desabafo com alguns pais e mães aqui. Desabafo pesado, pode? Alguns adolescentes, no período mais crítico de necessidade de ouvir a palavra de Deus e fazer um discernimento sobre quem sou eu, para que é que eu estou nesse mundo, que rumo eu vou dar para a minha missão e minha vocação,
os pais falam assim: não, meu menino saiu da catequese porque ele está preparando para o Enem, é muito apertado o estudo para ele. Não, eu falo: cadê seu filho? Não vem na missa mais. Não vem porque está preparando para o vestibular, não está tendo tempo para nada, padre. E eu digo: não tem cabimento um pai e uma mãe achar que o menino não tem tempo para nada. E vir à missa é jogar tempo fora e fugir da preparação para o Enem ou para o vestibular. Não tem cabimento. Não tem cabimento um pai e uma mãe ficar tranquilo diante disso. Porque é a etapa que, ao menos na minha vida e na minha casa, em que nós mais precisávamos de Deus, era na adolescência. E quando vai chegando a juventude, na hora de decidir que vocação eu vou ter, para que eu vou prestar vestibular, que rumo eu vou dar para a minha vida. Eu sei que é sofrido para você, pai e mãe, mas você vai ter que enfrentar isso de uma maneira diferente. Que dizes de você mesma nessa hora, diante do seu filho, vivendo os conflitos de uma insegurança? Que o mais assustador é que esses meninos estão estudando para burro, e se pergunta a eles: o que você vai ser da sua vida? Eles dizem: não sei. E não é por maldade deles, não, é por crueldade do mundo, que bombardeia na cabeça deles que eles têm que ser alguma coisa, mas não apresenta discernimento. Quem dá discernimento é a fé, é a pregação da palavra. E olha que eu sei que tem pelo menos uns 30 pais que eu conheço aqui na igreja com filhos nessa faixa etária, e que ao longo desse ano disse isso para mim: cadê seu filho? Cadê seu filho? João declarou. João respondeu, versículo 26, leia. Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Pai, mãe, peça de São João Batista que ele rogue a Deus por você, para te dar essa coragem de humildade, de dizer: filha, filho, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias do Senhor. Ele é que pode dar a você tudo que eu não sou capaz de te dar, filho. Filho, filha, você está querendo que o pai, a mãe, dê para você segurança de tudo. Mãe, reza lá para mim. Pai, reza lá para mim. Os meninos pedem muito isso para vocês, pai, não pedem? Reza por mim. Você tem que dizer: filho, eu não dou conta nem de desamarrar a sandália dele. Você precisa ir também. Você precisa estar perto dele. Você precisa se aproximar do Senhor, filho. Ele está no meio de você e você não o conhece, filho. Pensa um padre ou um diácono fazendo os batizados na igreja. O pai e a mãe trazem os meninos para batizar, e o diácono fala: vocês estão querendo batizar a criança, mas no meio de vocês está o Senhor que vocês nem conhecem. Os pais e padrinhos saem da igreja, vai ali na delegacia e mete um processo. Foi maltratado e desrespeitado como consumidor, porque essa igreja eu ajudo ela. No meio de vocês está aquele que vocês nem conhecem. Eu não presto nem para desamarrar a sandália deles, mas é triste dizer para vocês que vocês estão querendo saber quem eu sou mensageiro de alguém que vocês nem conhecem. Vocês são de Jerusalém, são sacerdotes, levitas, fariseus, dominam a Bíblia, dominam o culto, dominam a religião, praticam todos os atos de piedade que manda a tradição e os costumes, mas vocês não conhecem o Messias. Credo, gente. Credo, gente. Ainda chama Domingo da Alegria com um evangelho desse. Pai e mãe, a tristeza de vocês em ver seus filhos tomando rumo na vida deles, sem saber quem é Jesus, embora teve você o tempo inteiro falando de religião e de reza no ouvido deles, mas eles não sabem quem é Jesus. Hoje, pai e mãe, você precisa ter coragem de pedir a humildade de João Batista, dizer: eu não sou capaz, mereço nem desamarrar a sandália, eu preciso dar testemunho dele. João Batista falou que ele é a voz que grita no deserto: aplanai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías.
O profeta Isaías é quem apresenta o Messias. Quem é o Messias, segundo o profeta Isaías? Vamos na primeira leitura? Pegue lá. Quem é o Messias, segundo o profeta Isaías? É engraçado, porque João Batista está falando com os fariseus que sabiam a Bíblia de cor. João Batista está falando com os sacerdotes que cumpriam o rito na perfeição do que a Bíblia mandava. Os levitas que cantavam os salmos na igreja, cantavam os hinos, que sabiam todos os hinos que falavam da vinda do Messias. E João Batista fala, nem levita, nem sacerdote, nem os fariseus, os catequistas, sabem e conhecem o Messias que já está aqui. Como é que pode ter uma igreja cheia de gente com muito cargo e função e que nem conhece? João Batista fala, vocês prestassem atenção na Bíblia, vocês saberiam, porque eu prego conforme o que diz o profeta Isaías. Por isso a gente precisa ir a Isaías. Primeira leitura, Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Esse texto é o próprio Messias falando, o próprio Messias se apresentando, pela boca e pelas palavras do profeta Isaías. O Messias diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Quando Jesus foi à sinagoga de Nazaré, no Evangelho de Lucas, realizar a primeira pregação pública lá na comunidade dele, a primeira missa de Jesus lá na cidade dele, em Nazaré, deram-lhe o livro do profeta Isaías, ele abriu e achou essa passagem. A primeira pregação de Jesus lá em Nazaré foi esse texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para dar. Aí vai falar de 6 coisas que o Espírito Santo sobre o Messias envia Jesus para te dar e dar aos seus filhos 6 coisas. Vamos lá? Enviou-me para dar. Primeiro, a boa nova aos humildes. Segundo, curar as feridas da alma. Terceiro, pregar a redenção para os cativos. Quarto, e a liberdade para os que estão presos. Para proclamar o tempo da graça do Senhor. Exulto de alegria no Senhor, e minha alma regozija-se em meu Deus. Ele vestiu-me com as vestes da salvação. Envolveu-me com o manto da justiça. E adornou-me com um noivo como sua coroa, ou uma noiva com suas joias. Desculpe, 7 coisas, 7 dons do Espírito Santo. O Espírito está sobre Jesus e Jesus te dá o Espírito Santo. E para os jovens, para os seus filhos que estão preparando para Enem e para o vestibular, que é a idade de receber o sacramento do crisma, não é? Os 7 dons do Espírito Santo. Primeira coisa, o Espírito Santo te capacita para dar a boa nova aos humildes. Você não sabe dar boa nova aos humildes, você não recebeu o Espírito Santo. Curar as feridas da alma. Pode ser que na sua Bíblia traduza curar os corações feridos, ou os de coração ferido. O que tem de pai e mãe que tem filhos de coração ferido, de alma ferida, e não dão conta de pregar para eles. Isso existe? Existe? Quem és tu, afinal? Pergunta a palavra. Para pregar a redenção para os cativos e a liberdade aos presos. Filhos cativos, filhos presos, dependendo do celular, dependendo da internet, dependendo da pornografia, dependente da droga, preso na droga, preso na vaidade, preso na ilusão das coisas daqui de baixo. Eu sempre repito isso, né? Se pergunta aos nossos rapazes e moças o que eles querem ser,
As meninas querem ser atrizes e modelo. Os rapazes querem ser jogador de futebol e cantor de música sertaneja. Só trem da desgraça. Só isso. É o futuro. E fala para o pai e a mãe: reza para mim, para eu conseguir o que eu quero. E você quer o quê? Se quisesse cantar, já repeti isso e falo de novo. Se quisesse aprender a tocar e a cantar, e topasse ficar 10, 15 horas tocando e aprendendo a tocar violão, tudo bem, mas morre de preguiça de estudar. Quer ser modelo, mas não faz nem regime, e quando faz fica anorexa. É uma desordem, é um desequilíbrio tão grande. Filhos presos e cativos dentro do seu quarto. Papai e a mamãe que reformou e pintou o quarto, pôs cortina nova, cama nova, armário novo, celular novo, computador novo, e o filho está lá dentro prisioneiro e cativo, no cativeiro. Quando alguém sequestra alguém, põe no cativeiro, não é? O que tem de filhos no cativeiro, porque o pai e a mãe financiou, e o mundo dominou. Os meninos vão virando uns marmanjos com 20, 25, 28, 30, 32, 34, e não aprendeu nada, não sabe nada, não para em emprego nenhum, não dura relacionamento nenhum. Ou com 12, 13 anos arruma um namorado já traz para dentro do quarto e mora lá dentro 1 ano, 2 anos. Está namorando há quantos anos? Há 8 anos, há 9 anos, há 10 anos namorando, já morando dentro do quarto da casa. Isso existe? Cativeiro. Pai e mãe que fazem o cativeiro para os próprios filhos, para a desgraça. Desculpe a palavra dura, cativeiro para a desgraça. Pai e mãe que pagam para os filhos serem prisioneiros, achando que estando aqui, eles não são pegos pelo mal. Ainda pensam assim. Irmã, pegue comigo o versículo, vamos de novo, o versículo 1 até o final do versículo 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, para pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os presos, e para proclamar o tempo da graça do Senhor. E para proclamar que isso tudo é de graça, não é o dízimo que vai comprar isso. Não é o dízimo, isso é de graça. É o sangue dele que vai pagar. Domingo passado, o que Isaías falava? Ele pagou o dobro. Não foi? Pelos nossos pecados, o dobro. Proclamar um ano da graça. Que ano da graça é esse de nosso Senhor Jesus Cristo 2017? Saiu anteontem e ontem. As pesquisas, sinto ter que falar disso, para que a gente responda: quem é você nesse mundo? Se você conhece Jesus mesmo, que mundo você está criando? No Brasil, a cada 48 minutos, uma criança ou adolescente de 0 a 19 anos é assassinado. São 30 mortes de criança e adolescente por dia no Brasil. Em 15 anos no Brasil aconteceram 787 mil mortes violentas. Nós podemos olhar e dizer que esse é o ano da graça do Senhor e que está tudo de graça e que é só bênção? Podemos dizer isso? No Brasil, existem 52 milhões de pessoas vivendo na pobreza. Quem vive na pobreza, segundo o IBGE, é quem ganha no máximo R$387 por mês. 13.300.000 pessoas no Brasil vivem em extrema pobreza,
não consegue mais do que R$ 133 por mês para sobreviver. No Brasil, só em 2017, 3.600.000 pessoas entraram na linha da pobreza extrema. E a palavra de Deus que diz que Ele vai curar as feridas da alma, libertar os cativos, os prisioneiros, pôr em liberdade e proclamar um ano da graça. E a gente lê as manchetes do jornal e da televisão, a gente escuta, fala, não, essa política é tudo porcaria, não, isso não tem conserto não. E nós vamos deixar isso continuar assim? Que ano da graça é esse que termina? A palavra de Deus pode perguntar para mim e para você, e eu fiz essa pergunta sofridamente essa semana. Antônio, quem és tu diante dessas notícias como pregador do Evangelho? Quem és tu? O que você diz de você mesmo como pregador diante dessas manchetes e diante das pessoas, dos pais e mães de crianças e adolescentes que morrem de medo de qualquer hora o filho ser morto para nada, por causa de nada? Que dizes de ti mesmo? Pai e mãe, nós temos que entender que Jesus é aquele que cura as feridas da alma, aquele que liberta os cativos, põe em liberdade os prisioneiros, aquele que te veste com a veste da salvação, que te envolve com o manto da justiça e que te adorna com a coroa do noivo ou com as joias da noiva. Tão bonito, né? Nós podemos dizer que já estamos vivendo uma vida em Jesus e que está tudo desse jeitinho, ou tem muita coisa que precisa melhorar, minha gente? Reage? Tá bom? Só falta Jesus chegar para te vestir com o manto da justiça, te envolver com o manto da salvação, te vestir com as joias da noiva ou com a coroa do noivo. Tá pronto ou tem muita coisa a ser feita? Por isso é que João Batista fala que essa é uma voz que grita onde? No deserto. Falar disso é falar no deserto. Tem alguém que está afim de um domingo de manhã escutar uma notícia de tragédia dessa hoje? E acha que pensar e meditar sobre isso, nossa, essa palavra é a luz. João Batista não era a luz. Ele veio para dar testemunho da luz, mas ele não era a luz. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz de verdade. E a luz de verdade é a luz que ajuda a gente a enxergar as realidades de morte que estão envolvendo nossa vida, a vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes e jovens adultos e dos nossos idosos. Nem entramos no tema do sofrimento dos idosos aqui, que dá uma manhã inteira de pregação também. Irmã, irmão, prepara no deserto do seu coração o caminho para o Senhor. Pergunta ao Senhor: Senhor, quem sou eu na realidade desse mundo de tanto pecado, de tanta violência, de tanta morte, de tanta contradição? Jesus, que tipo de testemunho o Senhor quer que eu dê do Senhor nesse mundo de tanta treva, inclusive treva dentro da minha casa, inclusive treva dentro da minha alma e do meu coração? Jesus, que o Senhor diz de mim e quem eu sou diante deste mundo que me pede uma resposta? Incline a sua cabeça, feche os olhos, põe a mão no seu coração, prepara o caminho do Senhor. Irmã, isso aqui é muito mais do que arrumar enfeite de Natal, decorar a árvore de Natal e presépio. Isso aqui é muito mais do que olhar as vitrines das lojas e comprar presentes, do que preparar comida e bebida para a noite de Natal. Isso aqui é transformar o seu coração num lugar onde Cristo, a luz de Cristo chega e varre e vence as trevas
que envolve você, sua casa, sua família, seu bairro, envolve o mundo. Peça ao Espírito Santo, peça a Jesus para dar a você a luz da verdade que você precisa para preparar o Natal da sua casa. Um Natal que faz Jesus ser conhecido. Um Natal que é mais que comida e presente. Um Natal que é a salvação chegar na sua vida, na vida dos seus, na vida do mundo. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, o Senhor está no meio de nós, como João Batista falou, e muitas vezes nós não te conhecemos e nem sabemos tornar o Senhor conhecido dentro da nossa própria casa. Senhor, eu também tenho que levar uma resposta para minha casa, para o meu trabalho, para o mundo. Quem eu sou? Qual é a minha fé? Que tipo de testemunho eu dou do Senhor? Qual é a força da minha fé nos ambientes que eu frequento? Jesus, por seu sangue derramado na cruz, eu te peço, cura as feridas da minha alma, do meu coração, dissipa as trevas da minha ignorância na fé, da minha ignorância humana, que não me deixa crescer e ajudar as pessoas a crescerem no conhecimento da sua luz. Jesus, o Senhor é a resposta para a nossa salvação. O Senhor é a nossa libertação. O Senhor é a nossa cura. O Senhor é a nossa salvação, a nossa luz.
transforma-nos. Que esse Natal não nos pegue envolvidos com as coisas do mundo e reproduzindo o esquema do mundo, mas que nesse Natal sejamos envolvidos pela luz que é o Senhor, a luz do céu, a luz que vence o pecado e a morte, que nos liberta e liberta os nossos filhos do cativeiro, da ignorância, da alienação, dentro da nossa própria casa, dentro do quarto, com o celular, com a internet, na droga, na rua, na preguiça de estudar dentro de uma sala de aula. Tanta treva domina os nossos filhos. Dissipa essa treva. Senhor, aquilo que eu disser na minha casa e no mundo, quem é Jesus, seja uma resposta profundamente transformadora, que cura as pessoas, que liberta as pessoas, que salva as pessoas. Eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias, Jesus, mas eu quero ser testemunha que o Senhor é a luz que salva a mim, a minha casa e o mundo. Faz de mim uma testemunha da luz como João Batista. Fiquemos de pé. Levantemos nossas mãos para os céus. Erga suas mãos bem alto. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Reze comigo. O Senhor me ungiu no batismo e na crisma. O Senhor me ungiu para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, a redenção aos cativos, a liberdade aos presos. Senhor, eu renovo hoje a minha alegria em ter sido ungido no meu batismo e na crisma. Senhor, eu te peço, não permita que eu apague o Espírito, que eu despreze a unção que eu recebi para dar testemunho da luz. Eu não sou a luz, mas eu vou ser testemunha da luz para o Espírito. Põe a mão no coração, para a alma e para o corpo. Vou conservar sem mancha alguma meu espírito, minha alma, meu corpo. Vou conservar sem mancha para a vinda do Senhor. E vou testemunhar, preparar no deserto o caminho do Senhor. Minha salvação do Senhor. Minha luz. Amém. 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 Amém.